Olá, meus amigos, é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, para estudarmos a obra espírita. E hoje, dia 29 de outubro de 2021, estamos estudando Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos com a tradução do senhor Evandro Noleto Bezerra. E hoje nós vamos iniciar o capítulo ainda da primeira parte, intitulado Homens Duplos e Aparições de Pessoas Vivas. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo, amor de nossas vidas, nós iniciamos sempre, Senhor, te agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Nosso sentimento sempre de gratidão e reconhecendo que esse momento que o Senhor nos proporciona é um momento ímpar, porque aqui nós nos alimentamos, respiramos melhor e principalmente nos fortalecemos para a caminhada da vida terrena, onde todos os dias nós nos deparamos com a cruz de palha. Esses sacrifícios menores em luta com as nossas mazelas íntimas, que sabemos, Senhor, que muito pesa no nosso processo de evolução: orgulho, vaidade e egoísmo. Que nessa noite, amado Mestre, uma vez mais estudando a obra espírita, que possamos preparar o nosso mundo íntimo para aprendermos e principalmente reconhecermos que somos um espírito habitando um corpo físico temporário e que o propósito da reencarnação, esse investimento divino, é para que todos nós possamos evoluir, crescer, nos tornarmos espíritos melhores. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Então vamos lá. É fato hoje comprovado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo e com o auxílio do seu envoltório perispirítico, pode aparecer em lugar diferente daquele em que se acha o seu corpo material. Então aqui ele está falando de uma pessoa encarnada, vamos supor eu, Maria da Conceição, sei que estou encarnado, estou no corpo físico. Ele diz assim, isolando-se de um corpo vivo, então, ou seja, a pessoa está encarnada, eu estou encarnada, estou viva, eu consigo sair desse corpo, obviamente, espírito acompanhado do perispírito, e me tornar visível em um outro lugar. Então, por exemplo, os espíritos, eles conseguem se materializar, se houver um ambiente propício e médio com essa capacidade. Então, o espírito, ele se materializa ao ponto de ser, inclusive, tocado. Mas isso só pode acontecer, tia Conceição, se for um espírito desencarnado? Não. Nós, na condição de espírito e na condição de alma, ou seja, um espírito encarnado, e se tivermos essa faculdade, nós poderemos também fazer esse movimento.
O corpo que está aqui, ele entra num certo transe, ele dá uma apagada, porque quem pensa não é o corpo, é o espírito. E uma vez que esse espírito vai a determinado lugar e ali ele se materializa, então logo o espírito foi junto. Então aqui ficou só a roupa intacta e de certa forma parado. A Nena Galves, ela conta, a dona Nena, que eles estavam numa comemoração e eles subiram num tablado, ela e Chico Xavier. E começaram muitas pessoas subirem naquele tablado. E Chico estava ali recebendo as pessoas. De repente subiu como se fosse assim um segurança e começou a pedir para as pessoas descerem, porque estava correndo o risco de aquilo desabar. E aí a dona Neuna chamou a atenção por aquela atitude daquele homem e decidiu se aproximar dele e perguntar de onde que ele tirou aquela ideia, né? Por que ele começou a fazer aquilo. Aí ele disse: um senhor foi lá embaixo e me pediu para fazer isso. Que senhor? Ele ali, olha, estava sentado dando assinatura. Era quem? Chico Xavier. Você lembra disso? Então, ele também fazia esse fenômeno, mas era muito raro ele fazer. Mas nós tínhamos o Eurípides Bassanufo, também em Minas Gerais, e ele fazia, e fez muitas vezes Eurípides, muitas. Ele chegou a fazer parto, e ele dava aula. Então, às vezes ele estava dando aula, ele deixava ali o corpo e ia, e as pessoas já sabiam, porque ele ficava meio que parado ali, como se tivesse congelado. Teve um caso, foi um senhor que ele recebeu a informação que ele deveria entrar no mato para socorrer aquela criatura, mais ou menos assim. E disseram: olha, a gente vai amanhã de manhã, porque agora não tem condições, é muito tarde. Não, nós precisamos ir agora, senão amanhã de manhã já será tarde. E eles entram aí, mato adentro, e o senhor realmente estava passando muita necessidade. Era um ranceniano. Então, são vários casos de Eurípides Bassanufo. Então, aqui nós vamos estudar aparições de pessoas vivas. Pessoa que de repente aparece em um outro canto, mas não está lá. O corpo está aqui, o corpo físico, mas aparece em um outro canto. Bora lá? Então ele diz: é fato hoje comprovado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo e com o auxílio do seu envoltório perispirítico, porque é o perispírito que se materializa lá, pode aparecer em lugar diferente daquele em que se acha o seu corpo material. Então, nós vamos supor que nós estamos na Zona Norte e de repente eu apareço na Zona Sul. Mas o meu corpo está na Norte, mas eu me materializei na Zona Sul. Mas o que se materializou? O corpo perispiritual, acompanhado do espírito, o ser inteligente. Vocês estão entendendo isso? O Eurípides Bassanufo, tem até um material dele muito bom na internet, Histórias de Eurípides. Ele estava dando aula. A esposa de um senhor entrou em trabalho de parto e ela disse: corre e chama o seu Eurípides, traga ele aqui de qualquer jeito. E o senhorzinho subiu no cavalo dele, galopando, foi buscar o seu Eurípides. Quando ele chegou lá, engatou no braço e disse: vamos lá, a minha esposa está em trabalho de parto. Ele disse: eu já fui lá e já fiz o parto. Isso é impossível. Só foi de quê? Porque eu vim voando no cavalo. É impossível. Ele disse: eu já fiz o parto. Mas não, o senhor não fez, não deu tempo. E agarrou e saiu levando, arrastando o seu Eurípides. E quando chegou lá, o neném já tinha nascido, já estava no colo. Ele disse: mas por que você trouxe o seu Eurípides de novo? Ele já veio aqui e tinha feito o parto. Aconteceu comigo que eu fui na casa para uma ajuda. E quando eu cheguei lá, ela disse: eu estou fazendo ele aqui há 2 horas atrás. O que me chamou e tal. Eu vejo muito lá, porque eu estava dormindo, e foi. Que estranho. Mas você estava 2 horas atrás, estava dormindo? Depois, antes estava. Antes estava. Depois que eu cheguei lá. Que legal. Mas antes você estava dormindo? Em casa. Interessante, né? É. Ele fazia isso consciente. O senhor fez inconsciente, ele fazia consciente. Primeira coisa, ele conseguia captar a necessidade do outro. Porque a senhorinha disse: vai lá chamar o fulano. Ele, pronto, ele já ouviu. Porque o espírito se comunica pensamento a pensamento. A linguagem dos espíritos é pensamento. E quando você pensa em alguém, você evoca esse alguém. Isso independe. A gente vai ver no livro, acho que é Obreiros ou no Mundo Maior, me perdoe. Escuta os 2 que está no nosso canal, você descobre e conta pra tia, tá?
Mas é tão interessante, eles estão no velório e começam a falar, porque velório o povo sempre solta a língua, aliás, o povo solta a língua em qualquer lugar, nós soltamos a língua, a gente começa falando de forma, e daqui a pouco lá a gente está falando mal de alguém, né? Se não é encarnado, é desencarnado. Impressionante, quando a gente pode prestar atenção, a gente aguenta ali 2, 3, 5 minutos, no 7 já começa a cortar a vida de alguém, né? A gente já começa a citar alguém e falar mal de alguém, impressionante, é uma luta diária, né? Pra gente não falar mal, a gente fica assim, daqui a pouco lá está falando mal, né? Ou divulgando algo. E aí, eles ali naquele velório começaram a contar um caso de alguém que foi morto e era considerado... Vocês lembram dessa história? Gente, quando eles começaram a contar a história, o cidadão que eles estavam citando, que já estava desencarnado, foi bater lá no velório. E foi uma confusão, pega pra capar. Eu digo, vai falar mal de desencarnados. Ou seja, por isso que Jesus diz, não fala mal de ninguém. Então, porque a gente falou, evocou, e o Espírito obviamente captou. O caso de Eurípides de Bassanufo, quando ela solicitou que o marido fosse buscá-lo, pronto, a evocação já aconteceu, e ele ali já foi, já fez o parto, uma maravilha, né? Agora, lembrando que o Espírito não se divide. Isso está muito claro no livro dos Espíritos. Então, em verdade, o Espírito vai. Quem fica é o corpo em estado de, vamos dizer, de sono, né? E é preciso estar de olhos fechados para dormir? Não. Então ele diz, um corpo vive com o auxílio do seu envoltório perispirítico, pode aparecer em lugar diferente daquele em que se acha o seu corpo material. Até agora, porém, e de acordo com a experiência, a teoria parece demonstrar que essa separação só se dá durante o sono, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos, entendeu? Então, no teu caso, você falou, foi no estado de sono profundo. Aí a gente pode dizer assim, será que você se materializou ou você apenas apareceu a ela em espírito e ela viu? Porque era necessário, entendeu? O auxílio era necessário. Então, no processo da materialização, várias pessoas poderiam ver, inclusive até tocar. É muito complexo, por exemplo, essa senhorinha, mas ele fez o parto, ele tocou nela, ele pegou a criança. Então, você está entendendo? Então, a gente vê que era uma matéria mais densa ali. Houve uma materialização. Mas, às vezes, é uma aparição, porque ninguém tocou, ninguém pegou. Você está entendendo? Foram só palavras. Não precisava um desprendimento maior, entendeste? Para que houvesse essa materialização. Entendeu? Duas coisas diferentes. São aparições, mas uma tangível e outra talvez não. Só aparição. Entendeu? Então ele diz assim, até agora, porém, e de acordo com a experiência, ou seja, Kardec testou isso, a teoria parece demonstrar que essa separação só se dá durante o sono ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Então, o corpo fica ali em estado de sono, ele fica meio ali desligado. Por quê? Porque o espírito foi. Por exemplo, às vezes você está dentro de uma sala de estudo, você está olhando para o tio, para a tia, para o professor, para a professora, mas você está longe. Pergunta, você está aqui ou não está? Não está. Tanto é, se a gente perguntar o que foi falado, a pessoa não sabe dizer. Por quê? Porque aonde está o teu pensamento, quer dizer que o teu espírito está lá. O livro é do século XIX. Então a doutrina, ela estava tomando o corpo. Ele não poderia fechar aquilo. Entendeu? Essa questão. A partir do momento que a gente foi verificando, primeiro que é um caso raríssimo. Você não encontra homens duplos, como se chama, em todos os cantos. Mas nós hoje já percebemos, principalmente com Eurípides de Bassanufo, que foi um exemplo, que para que o fenômeno ocorra é necessário que o corpo fica em estado parado, porque o espírito não se divide. Então o professor Kardec, como um bom educador, e não era um inquisidor, então ele não bate martelo, é isso e pronto, se falar o contrário, você... Não. Tudo ele vai usar, parece que... Até agora é isso. Sempre ele vai abordar assim, entendeu? O Eurípides de Bassanufo, quando ele fazia esses deslocamentos, os alunos dele sabiam. Ele deitava assim na mesa, eles já sabiam que daqui a pouco ele voltava, eles ficavam só esperando ele voltar. O corpo ficava inativo. Já sabiam. Inativo, fica. Porque é só unir. O livro dos Espíritos. O espírito não se divide. Quem é o ser pensante? É o espírito.
E o corpo sem um espírito é uma massa, como bem diz lá em O Livro dos Espíritos. Por isso é que ele usou o termo aqui, de acordo com a experiência. A teoria parece demonstrar que essa separação só se dá durante o sono ou pelo menos durante a inatividade dos sentidos corpóreos. E lembra que esse material aqui, olha o título do livro, Obras Póstumas. Esse foi um livro publicado por Kardec? Não. Eram anotações dele. Entendeu? Então, se talvez ele fosse escrever, se ele fosse publicar, ele já não iria colocar assim. Isso aqui eram anotações do professor Allan Kardec. Ele disse, olha, parece, tal, até o prezado momento. São anotações que a senhora Amélie recolheu todo esse material e foi entregue para publicar. Mas isso eram anotações particulares dele. É por isso que em Obras Póstumas nós vamos ver mensagens particulares a Kardec. Nós vamos ver aqui mensagens fortíssimas do Espírito de Verdade para ele. Mas ele nunca publicou. Ele guardou isso na gaveta. E alguns textos ele não tinha autorização ainda para publicar. Ele estava aguardando porque ele queria sim publicar um novo livro. O homem era um trator, não parava nunca. Os fatos seguintes, caso sejam exatos, ali, novamente ele usou aqui, caso sejam exatos, provam que ela igualmente se produz no estado de vigília. Mas olha como ele colocou, caso sejam exatos. Nós os extraímos da obra alemã, Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, por Maximiliano Pert, professor da Universidade de Berna, publicada em 1861, em Leipzig e Heidelberg. São duas cidades da Alemanha. Item 1. Então aqui ele vai contar o caso, mas é como ele falou aqui, caso sejam exatos. Um proprietário rural foi visto pelo cocheiro na cavalariça de sua propriedade a olhar os animais no exato momento em que estava comungando na igreja. Mais tarde, narrando o fato ao seu pastor, perguntou-lhe este em que pensava ele no momento da comunhão. Para dizer a verdade, respondeu o camponês, pensava nos meus animais. Aí está explicada a sua aparição, replicou o sacerdote. Então, é tão interessante que a gente diz assim, ainda há pouco nós falamos, se você está aqui dentro, mas você está pensando em outro lugar, você está aqui dentro ou está em outro lugar? Você está em outro lugar, porque o seu pensamento está lá. O pensamento é um atributo do espírito, então é impossível o pensamento ir e o espírito ficar. Tanto é, se eu perguntar o que eu falei, você não sabe dizer, porque o ser inteligente, o ser pensante não estava aqui. Então ele estava ali no momento da horta, mas ele estava pensando aonde? Nos seus animais. Vocês estão agora entendendo o perigo do pensamento quando ele não é bem utilizado? Então aqui a gente já vê, pensou, aconteceu. Sabendo dessa informação, não é para a gente ficar com medo. Sabendo dessa informação é para a gente pensar melhor. Porque uma vez eu pensando melhor, em bom lugar estarei. Entendeste? O eclesiástico estava com a verdade. Agora é Kardec, voltou. Porquanto, sendo o pensamento atributo essencial do espírito, este tem que se achar onde se acha o seu pensamento. O pensamento é atributo do espírito? Se está lá o pensamento, lá vai estar. O dia que nós soubermos o poder de um pensamento, nós poderíamos começar a usar ao nosso favor. Mas é como você tem um grande tesouro e você vai se limitar a fazer uma coisa mínima. O que seria uma coisa mínima? Utilizar o teu pensamento positivo para uma vida horizontal. Porque as pessoas hoje falam muito em pensamento positivo, aí você vai dizer, pensar em quê? Em ter saúde física, em ter um bom trabalho, em passar no concurso. O que é isso? É para acabar, isso é coisa horizontal. É só isso. Tu tem tudo isso na tua mão, toda essa força, todo esse poder, porque tu és um filho de Deus, tu és herdeiro de Deus, e tu está pensando nisso? Isso daí tu conquista com esforço. Mas começa a utilizar isso para essa potência espiritual que tu és nesse teu processo de evolução.
para se ligar com esferas superiores. O que diz o nosso Senhor Jesus? Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos serão dadas por acréscimo. O que é buscar primeiro as coisas de Deus? Nós sabemos que é todo o nosso processo de evolução. E o que é um processo de evolução se não aprendermos a amarmos uns aos outros? Uma pessoa que respeita o seu semelhante é um excelente profissional. Uma pessoa que não respeita o seu semelhante será péssimo em qualquer profissão. Entendeu? Porque todas as profissões estarão para servir à humanidade. Eu me recordo uma vez um cidadão que foi estudar veterinária porque ele não queria lidar com gente. A pior coisa que tem é gente. Acho que ele estava falando dele mesmo. E aí ele fez o curso e montou a clínica veterinária. Só que cachorro e gato não pagam a conta. É um humano que paga a conta. E não demorou muito tempo, ele fechou a clínica. Fechou por quê? Não tem coisa pior do que a dona dos cachorrinhos. Ele vai morrer de fome. Então você vê que é uma pessoa com problemas íntimos, de relação, e que não tenha a tolerância, a paciência para conviver, como se a pessoa fosse um ser maravilhoso. E não é. Isso já mostra uma patologia. Entende, gente? Então, todo e qualquer trabalho, você vai estar servindo a alguém. E quase sempre a vida vai nos conduzindo para o trabalho que nós precisamos como um processo, muitas vezes, expiatório ou provacional. Ninguém cai em nenhuma profissão por um mero acaso da natureza. Normalmente, o que eu tenho que prestar foi o que eu fiz destruindo outrora. Eita, que arrancou muito dente, hein? O Adroaldo chega, pulou dali, né? Sem anestesia, sem nada, né? Você faz tanta dentadura, olha aí, ó, para recuperar. E ainda recebe. Olha aí, por isso que a lei é de amor, justiça e caridade. Eu não cobro, olha que maravilha. Essa história está no Ave Cristo, nós vamos estudar essa história. Vou dar aqui um spoiler, não é assim? A gente tem que falar inglês agora para falar português. Eu vou contar o que vai acontecer. Pronto, eu não sou obrigada a falar inglês. Vou contar um pedacinho do livro. O esposo chega com a esposa e diz assim: você já viu os dentes da escrava? São lindos. Para a esposa ele falou. Como ela era um cão encarnado de ciúmes, à noite, no momento da sopa noturna, né, aquele jantar, ela olhou assim para ele e disse: tem um prato especial para você que eu mandei fazer. Abra. Quando ele abriu, era todos os dentes da escrava, todos, montadinho. Aí ela disse: se você gostou tanto, eu mandei arrancar para lhe dar de presente. Gente, na época não tinha essa volta como dente. E quem arrancou também, viu? Vai ser o técnico lá do lado. É muita perversidade, né? A gente se assusta quando estuda isso. Mas olha, se a gente for levantar o nosso boletim de ocorrência, a gente vai chorar, olha. Melhor não. Melhor não, né? Vamos lá. Então ele diz: a questão é saber se, num estado de vigília, o desprendimento do perispírito pode ser suficientemente grande para produzir uma aparição, o que implicaria uma espécie de desdobramento do espírito, em que uma de suas partes animaria o corpo fluídico e a outra o corpo material. Isto nada terá de impossível se considerarmos que, quando o pensamento se concentra num ponto distante, o corpo apenas atua maquinalmente, por efeito de uma espécie de impulsão mecânica. O que acontece, sobretudo, com as pessoas distraídas. Apenas está animado da vida material. A vida espiritual acompanha o espírito. Então, quantas pessoas não estão ali fazendo uma coisa? E você diz fulano, e a pessoa nem está ali. Mecânico, porque o movimento é mecânico. Não precisa atuação da inteligência. Mas o espírito, já foi. É, pois, olha as palavras que ele usa, provável que o homem em questão haja tido, naquele momento, uma distração forte e que os seus animais o preocupassem mais do que a própria comunhão. Este outro fato é da mesma categoria, apresenta, porém, uma particularidade mais notável. Então, o primeiro foi o cidadão que estava ali na comunhão, estava ali recebendo a hóstia,
E ali naquele momento tem que fazer as suas orações, se concentrar. Ele, tadinho, lembrou dos seus animais e eis que alguém o viu lá. Vamos ver esse segundo. O juiz de Cantão, senhor J. em FR, mandou certo dia seu funcionário a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, pegar um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não houvera partido. A essas palavras, o empregado desapareceu. O livro cai no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra. À noite, ao regressar o funcionário, o juiz o interrogou se não lhe havia acontecido alguma coisa no caminho, se tinha voltado à sala onde ambos se achavam naquele momento. Não, respondeu o empregado. Fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, começamos a discutir acerca de uma planta que havíamos encontrado e eu lhe disse que, se ele estivesse em casa, me seria fácil mostrar-lhe uma página de Linneu que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada. Vocês entenderam, né? Ele estava lá caminhando na mata, começaram a discutir sobre uma planta e disse, olha, se eu estivesse lá em casa, eu pegaria o livro de Linneu e lá estaria. Vamos ver Kardec. Por mais extraordinário que seja o fato, não se poderia taxá-lo de materialmente impossível, visto que ainda estamos longe de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual, tá vendo? Contudo, há que se confirmar o fato. Num caso desse, seria preciso comprovar de maneira positiva o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos da possibilidade do fato, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. Essa é a opinião de Kardec. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Ele disse, não estive lá, não acompanhei, não verifiquei. Os fatos seguintes são bem mais extraordinários do que os primeiros, e com toda franqueza, confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa. Porém, não que o indivíduo possa ver sua própria aparição, principalmente nas condições relatadas a seguir. Olha a confusão que vai ser. E a gente observa aqui o quanto Kardec era criterioso e nada crédulo, entendeste? Essa era uma pessoa muito criteriosa realmente. Ele estudava o espiritismo, sabia das aparições, sabia das comunicações, mas ele não rotulava tudo de espíritos, tudo de comunicação. Tinha que verificar a veracidade. Trípites, o secretário do governo em Weimar, indo à chancelaria em busca de um maço de documentos, ali se deparou já sentado na sua cadeira habitual e tendo diante de si os documentos que procurava. Assustado, volta para casa e envia sua empregada com a ordem de apanhar os tais documentos no lugar de costume. Esta vai ao lugar indicado e também vê o patrão sentado na sua cadeira. Coisa mais louca. Porque é como se um foi primeiro, sentou na frente dele e ele chegou atrás. O quê? Eu estou aí já? Aí é para acabar. Por isso que o professor Allan Kardec disse, olha, se esses daqui são complicados, esses outros é mais complicado ainda. Entendeu? Tipo assim, eu vou gravar um estudo na sala da Melo. Eu tenho que gravar o estudo. Quando eu cheguei, eu já me vi sentada aqui. Aí eu gravando, como é que tu chega assim antes de mim? Você me avisar? Como é que pode? Você está entendendo? Fatos. Você não vai ter isso aqui como verdade, né? Mas Kardec anotou. Becker, professor de matemática em Rostock, estava à mesa com alguns amigos, entre os quais surge uma controvérsia teológica. Becker vai à sua biblioteca em busca de uma obra que decidiria a questão e se vê sentado no lugar costumeiro, olhando por cima dos ombros do seu outro eu. Verifica que este lhe mostra a seguinte passagem da Bíblia,
num volume aberto. Arranja tua casa, pois vais morrer. Fecha aspas. Volta para junto de seus amigos, que em vão se esforçam para lhe demonstrar que era loucura dar a menor importância àquela visão. Ele morreu no dia seguinte. Número 5. Ropac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o abade Steinmetz, com visitas em casa, estando no seu quarto, viu-se ao mesmo tempo em seu jardim, no seu lugar favorito, apontando para si mesmo e depois para o seu semelhante, e disse: aqui está Steinmetz, o mortal. Lá está o imortal. Gente, é muita história, né? Vamos ficar por aqui refletindo. Agora, olha como Kardec é. Ele publica todas as histórias, mas ele logo no início ele diz: se vocês estão achando essas duas cabeluda vai ser as outras que eu vou contar para vocês. Uma vez que o Livro dos Espíritos já nos diz que o espírito não pode se dividir. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo e reflexão. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Vamos supor que nós estamos na Zona Norte e de repente eu apareço na Zona Sul. Mas o meu corpo está na Norte. Mas eu me materializei na Zona Sul. Mas o que se materializou? O corpo perispiritual. Acompanhado do espírito, ser inteligente. Vocês estão entendendo isso? Porque o espírito se comunica pensamento a pensamento. A linguagem dos espíritos é pensamento. E quando você pensa em alguém, você evoca esse alguém. São aparições, mas uma tangível e outra talvez não, só aparição. Entendeu? O caso de Eurípides Bassanufo, quando ela solicitou que o marido fosse buscá-lo, pronto, a evocação já aconteceu e ele ali já foi, já fez o parto, uma maravilha, né? É muito complexo. Se ele fez o parto, ele tocou nela, ele pegou a criança. Então a gente vê que era uma matéria mais densa ali. Houve uma materialização. Mas às vezes é uma aparição, porque ninguém tocou, ninguém pegou. Agora, lembrando que o espírito não se divide. Está muito claro no Livro dos Espíritos. Então, em verdade, o espírito vai. Quem fica é o corpo em estado de, vamos dizer, de sono, né? E é preciso estar de olhos fechados para dormir? Não. Por exemplo, às vezes você está dentro de uma sala de estudo. Você está olhando para o professor, mas você está longe. Pergunta, você está aqui ou não está? Não está. Tanto é, se a gente perguntar o que foi falado, a pessoa não sabe dizer. Por quê? Porque aonde está o teu pensamento, quer dizer que teu espírito está lá. O pensamento é um atributo do espírito. Então é impossível o pensamento ir e o espírito ficar. Vocês estão agora entendendo o perigo do pensamento quando ele não é bem utilizado? Então aqui a gente já vê, pensou, aconteceu. Sabendo dessa informação, não é para a gente ficar com medo. Sabendo dessa informação, é para a gente pensar melhor. Porque uma vez eu pensando melhor, em bom lugar estarei. O dia que nós soubermos o poder de um pensamento, nós poderíamos começar a usar ao nosso favor. Mas é como você tem um grande tesouro e você vai se limitar a fazer uma coisa mínima. O que seria uma coisa mínima? Utilizar o teu pensamento positivo para uma vida horizontal. As pessoas hoje falam muito em pensamento positivo, aí você vai dizer, pensar em quê? Em ter saúde física, em ter um bom trabalho, em passar no concurso. O que é isso? É para acabar, isso é coisa horizontal. É só isso. Tu tem tudo isso na tua mão, toda essa força, todo esse poder, porque tu és um filho de Deus, tu és herdeiro de Deus, e tu tá pensando nisso? Isso daí tu conquista com esforço. Mas começa a utilizar isso para essa potência espiritual que tu és nesse teu processo de evolução. Para se ligar com esferas superiores. O que diz o nosso Senhor Jesus? Buscai primeiro as coisas de Deus. As demais vos serão dadas por acréscimo. O que é buscar primeiro as coisas de Deus? Nós sabemos que é todo o nosso processo de evolução. E o que é um processo de evolução se não aprendermos a amarmos uns aos outros? Todo e qualquer trabalho, você vai estar servindo a alguém.
E quase sempre a vida vai nos conduzindo para o trabalho que nós precisamos como um processo muitas vezes expiatório ou provacional. Ninguém cai em nenhuma profissão por um mero acaso da natureza. Normalmente o que eu tenho que prestar foi o que eu fiz destruindo outrora. Entendeu?